Em meio a tantas coisas que têm acontecido, Senhor, nós queremos te dizer muito obrigado, te agradecer, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor morreu por nós e todas as enfermidades, as circunstâncias, tudo o Senhor já levou. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, põe em nosso coração essa certeza, Senhor, que nós possamos caminhar os dias maus, Deus, com a certeza no nosso coração que o Senhor está conosco, que independente da situação, Senhor, nós passaremos de mão dada contigo. Cordeiro e Leão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém, irmãos? Que os nossos joelhos, pelo menos o joelho do nosso coração, possa estar curvado perante o nosso Deus, perante a sua grandeza,
reconhecendo que há só um Senhor, só um Deus, um só Senhor, que é digno de honra, de adoração, que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Por isso é muito bom estarmos aqui nessa noite, para exaltarmos o nome do nosso Deus, podermos cantar a sua maravilhosa graça, daquilo que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. Nós vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, em Josué, capítulo 24. Nós estamos, nesse mês de maio, nesta campanha chamada Jesus Transforma Minha Família. Vamos falar juntos o tema dessa campanha, irmãos? Jesus Transforma Minha Família. Mais forte. Jesus Transforma Minha Família. E vamos recitar João capítulo 10, no versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham e a tenham plenamente. Mais uma vez, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus quer encher a nossa vida, a vida da nossa família, dessa vida plena e abundante, desse significado, dessa importância, desse valor que nós só podemos de fato encontrar no Senhor Jesus, ou por meio de Jesus, quando nós o conhecemos e conhecemos o plano e o propósito do nosso Deus para o nosso viver. Ele enche a nossa vida de significado. E é exatamente isso que Josué vai dizer, ou vai expressar perante o povo, congregação de Israel, tendo entrado na terra de Canaã, e Josué chamando o povo a um compromisso, a um comprometimento, uma decisão. Se queremos que nossa vida e a nossa família passe por transformação, precisamos de fato tomar decisões. E Josué chama o povo a uma restauração da aliança com o Senhor e ao estabelecimento de um pacto com o Senhor, de fidelidade a Deus. E ele vai dizer aí, nesse texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 14, ele vai dizer, conforme nós vamos ler ali: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram ou serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Você pode, junto comigo, recitar essa frase final, todos juntos? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais forte, irmãos. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que você e a sua casa, de fato, sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor implica em quê? Implica em que você reconheça-o como Senhor e Salvador, você e toda a sua casa, a sua família. Que vocês também disponham-se a fazer a sua vontade, a conhecer a sua palavra, a sua vontade e obedecê-la. É um hino que cantamos, o hino 301, e ele declara exatamente isso: é crer e observar, crer e obedecer, praticar tudo quanto Ele nos ordenar. E aquilo que Ele nos ordena não é algo pesado, mas é algo que nos leva ao quê? A essa vida abundante. Quando decidimos, com a nossa vida e a nossa família, servir ao Senhor, o resultado é que Deus vai nos encher de significado, de valor, de instrução, de sabedoria, de capacitação, para que possamos de fato viver essa vida plena e abundante no nome de Jesus. Amém? Por isso nós vamos orar neste momento. Quando cantamos essa próxima canção, nós vamos orar pelas nossas necessidades, pela sua vida, nosso momento de intercessão, mas vamos interceder também pelas famílias. Neste mês de maio, temos tido aí diariamente um chamado a um tempo devocional, de reflexão, de oração, por motivos, propósitos
de transformação na nossa casa, na nossa família. E por isso, nesse momento, vamos orar, pedindo que o Senhor possa agir na sua família, no seu casamento, nos relacionamentos, na vida profissional e financeira, mas também orar pela saúde dos nossos irmãos e irmãs que porventura estejam enfermos. Vamos orar pelos irmãos que não podem estar conosco aqui por fazerem parte do grupo de risco, seja pela sua idade, seja por algum problema de saúde que este já tenha, né, por alguma condição que possibilita, por preservação, né, e seguindo as recomendações de saúde, não pode estar conosco aqui. Gostaria, como faz falta, né, irmãos, estarmos reunidos para cultuar o Senhor. Nós passamos aí 40 dias praticamente sem termos as celebrações aqui no templo, e cada um de nós pode experimentar na pele, sentir o quanto faz falta nós cultuarmos o Senhor no santuário, na presença de outros irmãos e irmãs, e podemos juntos celebrar o Senhor. Isso faz falta para nós, porque é um tempo muito especial de adoração. Nós adoramos o Senhor na nossa casa. Durante esse isolamento nós estivemos adorando, cultuando o Senhor, né, também ali pelas redes sociais, mas todos nós chegamos à conclusão que não é a mesma coisa. Sentimos falta da presença dos nossos irmãos, estarmos juntos cultuando o Senhor. Que privilégio é podermos estar aqui. Eu sei que você, o seu coração esteja de fato nessa noite voltado e inclinado a cultuar, a adorar o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Enquanto nós cantamos, você vai permanecer aí. Nós, durante esse tempo, não precisamos que você venha à frente, não quero que você venha à frente, mas aí no seu lugar, você vai apresentar a sua vida, a sua família, entregando a sua vida, seu coração, sua família, seu casamento, seus filhos, a sua saúde, as suas necessidades aos pés da cruz de Cristo Jesus. Tanto você que está aqui, como aqueles irmãos que estão em casa, e nos acompanha também, participe desse momento de oração, de intercessão ao nosso Deus. Esta canção
orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, Deus de amor, Deus de misericórdias e Deus de consolação, nós nesta noite, tua igreja reunida se coloca na tua presença, a fim, ó Deus, de adorar o nome do Senhor, reconhecer quem o Senhor é, mas também de expressar gratidão pelos feitos maravilhosos do Senhor na vida, na família de cada um de nós. E neste momento, Deus querido, nós queremos interceder pela vida dos teus servos e das tuas servas, cada um que apresenta as suas necessidades materiais, necessidades emocionais, pessoas, ó Deus, que talvez tenham tido a necessidade do sustento material, às vezes até do alimento, necessitando do trabalho, do emprego, talvez esteja desempregado, ou passando, ó Deus, por lutas na vida profissional. Nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar com a provisão do Senhor, abençoar, Deus, o trabalho, dar o trabalho àquele que está desempregado, abençoar na realização da sua profissão, do emprego, do trabalho, do negócio, daquele que tem o seu próprio negócio, especialmente nesse tempo, ó Deus, de crise na economia, ocasionada por essa crise na saúde mundial. Nós queremos pedir que o Senhor haja com providência, tanto, ó Deus, para trazer cura na saúde, como prover, ó Deus, do sustento das nações, dos povos, e no nosso sustento de tudo quanto nós necessitamos. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor haja, ó Deus, nos negócios, na empresa e no trabalho. Abençoe, Pai querido, a nossa cidade, a economia da nossa cidade, da nossa região, os agricultores, sustenta cada um no nome de Jesus. Pai querido, nós queremos pedir também pela saúde física, aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, passando, ó Deus, por algum problema na sua saúde, algum familiar seu enfermo, nós pedimos que o Senhor venha neste momento derramar a cura do Senhor nessa vida. Pedimos por aqueles, ó Deus, na nossa cidade e no mundo todo, que estão sofrendo já com essa pandemia, o coronavírus, que o Senhor haja para restaurar as suas saúdes, e pedimos que o Senhor dê a vitória sobre esta pandemia. Em nome de Jesus, repreenda esse vírus e haja capacitando toda a ciência, os médicos, os cientistas, para que tenham sabedoria do Senhor, discernimento, ver aquilo que não tem conseguido enxergar e perceber aquilo que não tem conseguido, ó Deus, perceber, para poderem diagnosticar uma vacina, um tratamento que seja 100% eficaz no combate dessa pandemia. Nós queremos, ó Deus, que toda a sabedoria, toda a ciência vem do Senhor, e que é o Senhor que capacita o homem, e pedimos que o Senhor faça isso no nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe também todo o nosso governo, dando sabedoria e instrução na condução dessa crise, e permitindo, ó Deus, não permitindo que se aproveitem deste momento pessoas com outras intenções de ganhar proveito pessoal, mas que no nome de Jesus o Senhor capacite nosso presidente, os nossos congressistas, a toda a equipe de gestão do governo federal, o nosso governo estadual, municipal, para que todos eles possam cumprir as suas responsabilidades e possam ter sabedoria na gestão dessa crise, para minimizar os efeitos e minimizar também os sofrimentos do povo. Pai querido, dê paz ao coração do povo. Nós pedimos que o Senhor derrame a tua paz, a alegria do Senhor no coração de cada um aqui, daqueles que estão nos seus lares, que as pessoas possam encontrar em Cristo Jesus esperança eterna, e tendo essa esperança eterna, nós possamos vencer todos os temores desta vida, deste mundo, e no nome de Jesus, o Senhor dê assim saúde emocional, que cada um vença, Pai querido, os seus temores diante desse tempo de pandemia. Nós cremos, ó Deus, que estamos seguros do Senhor e que a nossa vida pertence a Ti. Cuida de cada um de nós,
Cuida também, ó Pai querido, de uma maneira especial das nossas famílias, do nosso lar, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos. Deus, nós colocamos, dedicamos e consagramos cada família aqui representada. Pedimos que o Senhor haja capacitando cada um de nós na condução dos nossos relacionamentos, quebrantando os corações, demos corações humildes, quebrantados, sensíveis, mas que haja também a restauração da paz e da harmonia plena em cada lar. Por isso nós te pedimos, como temos no nome dessa campanha, que o Senhor Jesus transforme a nossa família para a glória do Senhor. Aqueles lares e famílias que há pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, que no nome de Jesus este momento seja um momento de quebrantamento dos seus corações e haja uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai querido, é o que nós te pedimos nesta noite, com os nossos corações alegres por saber que o Senhor conhece-nos e o Senhor está presente aqui para agindo já na vida de cada um. E é por isso que nós cantamos essa canção, entregando, dedicando a nossa vida ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o refrão, todo mundo junto? Declarando ao Senhor, entrega do nosso coração. Leva a sua voz. Podem se sentar, meus irmãos. Nós louvamos ao Senhor também pela vida daqueles que nos visitam. Quem está nos visitando hoje pela primeira, pela segunda vez? Dá um sinalzinho com a sua mão, alguém? Temos ali atrás, temos ali atrás também. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação conosco aqui. Seja muito bem-vindo, temos irmãos da recepção, vão levar você uma lembrança em nome da nossa igreja, você, abençoar você e a sua família, no nome de Jesus. Lá no grupo lá atrás, lá, ó. E nós, o que nós como igreja dizemos, irmãos? Que até que nós falamos, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém? Alguém mais que está visitando? Eu identifiquei 3, não mais? Muito bem. Deus abençoe a vida de vocês e sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Também hoje é um dia especial, porque hoje é o dia de quem? É o dia do Senhor, é domingo, mas é um dia do Senhor dividido, não para culto e adoração, mas pela gratidão, o dia das mães, o dia das mães, nós louvamos o Senhor. Nós vamos ter uma lembrança para entregar nesse momento às mães. O pessoal do louvor vai se virar e vai arrumar uma música aí para poder tocar esse momento, para entregar ali uma lembrança para as mães. Então nós vamos pedir que as mães que estão aqui fiquem de pé, todo mundo que é mãe, fique de pé, porque aí nós vamos, como nós estamos nesse momento de isolamento, nós vamos fazer aquele envolvimento, mas aí a Ana, com o auxílio dos irmãos da recepção, a Sara ali vai ajudar, vão entregar uma lembrancinha que foi preparada pela igreja para homenagear cada mãe, aqui simbolizando assim as nossas mães. Eu que tenho minha mãe já na eternidade do céu, também sou muito grato pela vida dela, pelo tempo que pude viver com ela. Você que também já tem sua mãe viva, que possa da mesma maneira ter a sua gratidão ao Senhor pela vida dela, pela educação, pelo carinho. Quando a gente lembra de mãe, a gente lembra de carinho, de ternura. Quando a gente lembra de pai, a gente lembra de autoridade, de firmeza. Então a gente louva o Senhor, porque assim o Senhor age para nos conduzir e nos levar a uma esperança eterna no céu. Cantemos ao Senhor. Maravilhosa graça.
Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou pedir para um filho vir aqui orar ao Senhor. Um filho ou uma filha, quem quer vir orar, agradecer a Deus pela vida da mãe, pelo dia das mães? Você nem quer orar, Zé? Não? Vem cá, Hernanda. Orar e agradecer a Deus pela vida das nossas mães, as que estão aqui, as que estão na sua casa, não podem estar aqui, as mães da nossa igreja, mas as nossas mães que não são da nossa igreja aqui, estão em outros lugares, que o Senhor tenha abençoado a vida delas. Hernanda, vai orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Neste momento nós queremos te agradecer pelas nossas mães. Obrigado porque o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado segurança. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado elas de maneira especial. Que nós possamos a cada dia honrá-las, nós queremos ser honrados, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor guarde, cuide a saúde física e espiritual, e que nós, como filhos, possamos ser dignos de termos a mãe que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Então, para homenagearmos as mães, vamos dar uma linda salva de palmas para as nossas mães, né? Que o Senhor as abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ao Senhor o hino 112, né? E enquanto cantamos, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, dedique ao Senhor, trazendo aqui ao gasofilaço. Eu quero louvar o Senhor pela vida da igreja, dos irmãos, dos membros da igreja, dos congregados, que têm sido fiéis na dedicação do seu dízimo e da sua oferta, tem permitido que a igreja possa cumprir com as suas obrigações na obra missionária, de poder sustentar os nossos missionários, continuar levando adiante os nossos projetos e manter assim o ministério do Senhor aqui. Isso é feito através das nossas contribuições, né? Os membros, os congregados que voluntariamente, generosamente têm entendido que o princípio muito básico da palavra do Senhor é que tudo na nossa vida pertence a Deus. Então, quando nós dedicamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós não estamos pagando uma conta, nós não estamos pagando uma mensalidade, nós estamos dedicando, ofertando, contribuindo com a expansão do Senhor, porque tudo vem do Senhor, nós estamos apenas dando do que Ele nos deu. É da mão do Senhor que nós recebemos, é Ele que deu o trabalho, o emprego, o seu salário, é Ele que dá o seu negócio, a sua empresa, tudo pertence ao Senhor, nós não somos donos de nada, é pela bondade do Senhor. Enquanto nós ofertamos, nós estamos devolvendo, dando daquilo que o Senhor nos deu. Então nós estamos dedicando com alegria, porque estamos declarando que o Senhor, de uma forma maravilhosa, pela sua graça, Ele tem nos sustentado e tem nos dado boas coisas. E nós então alegres podemos ofertar, porque o Senhor tem nos dado para podermos contribuir. Amém, irmãos? Então convido você a se colocar em pé mais uma vez, cantarmos este hino e dedicarmos assim os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero dizer para os irmãos que nós alcançamos, né, o valor de R$10.800 para a campanha de missões mundiais. Amém? R$10.800, louvado seja o Senhor. Nós encerramos a campanha essa semana e agora tudo que entrar nós vamos enviar para missões estaduais já a partir desse domingo, e louvamos ao Senhor por você que contribuiu com missões mundiais que necessita, né? O dólar quase a R$6, imagina, nós enviamos aí R$10.800, você converte em dólar, portanto, em taxa, de IOR, taxa de câmbio, aquela coisa, chega lá talvez, sei lá, $2.000, dá para sustentar ali contribuir certamente no montante que missões mundiais recebe, mas veja o quanto nós precisamos orar pela obra missionária e contribuir. Amém? Que nós possamos assim ter o nosso coração desejoso de participar do sustento do Senhor, porque o Senhor sempre provê na nossa vida. Louvado seja Ele. Já refúgio, glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo.
lemos em Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ainda em pé para que nós possamos ler juntos ali, já entrando na mensagem dessa noite, dentro dessa série Jesus Transforma a Minha Família. Nós vamos falar hoje sobre filhos transformados. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Pô, tem alguns aí que brotaram na terra, né? Mas todos nós somos filhos, certo? Como é, que tipo de filho eu e você somos, né? A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim, vamos ler juntos, irmãos, todo mundo junto? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o correto a fazer. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento ou promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Amém? Vamos orar. Deus querido, queremos dedicar ao Senhor todos os dízimos e as ofertas aqui dedicados, apresentados a Ti por cada um dos Teus servos e das Tuas servas. Um reconhecimento de que tudo vem das Tuas mãos. Nós apenas ofertamos daquilo que o Senhor nos deu. E Pai querido, nós queremos pedir assim que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós com a provisão do Senhor e que este recurso ofertado possa também abençoar a vida de outros, possa contribuir com a salvação de outros e possa ser um instrumento de bênção para a tua igreja, cumprir os seus propósitos como agência do Senhor, agência do Reino na terra. É o que nós a Ti pedimos, também pedindo que o Senhor fale ao coração de cada um de nós pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, pensando então sobre Jesus transforma a minha família, na semana passada nós começamos a pensar acerca deste tema e pensamos sobre como preservar a família. Vimos ali em Atos capítulo 27 como aquela história de Paulo naquela viagem em meio à tempestade, aplicando isso à nossa vida e à nossa família, como Deus agiu ali para preservar a vida de Paulo e de todos aqueles do navio, mais de 200 pessoas naquele navio, e Deus agiu para preservá-los e que chegassem salvos à terra, como Deus age para preservar a nossa família, para que possamos vencer assim também as tempestades da vida. Mas hoje nós vamos pensar de forma prática como é que acontece essa transformação na vida dos filhos em relação aos seus pais. Por isso o tema de hoje é Filhos Transformados. Texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, o verso de 1 a 3, eu vou ler novamente, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o correto a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, terá vida longa na terra. Quando nós olhamos para os modelos, os padrões de relações familiares que a mídia nos apresenta, pela TV ou pelas outras mídias que temos aí na internet, nós, quando olhamos também outras famílias, olhamos famílias que conhecemos mais intimamente, nós vamos ver uma questão muito antagônica, divisões, rebeliões. Há alguns programas, né, que chamam ali casos de família, e você vê, porque eu não vejo, mas talvez você veja algumas coisas ali meio escabrosas. Mas os padrões de família que têm sido apresentados pelas mídias hoje, elas são padrões antagônicos,
que apresentam famílias em oposição, em divisão. E aí nós vemos no quadro, podemos resumir a situação hoje maridos e esposas se divorciando, alto índice de divórcio, filhos se rebelando contra pais. Nós vemos ações por iniciativa de leis que tentam melhorar a situação de ensino ou de educação de filhos, estabelecer limites, regras, padrões. Mas quando nós olhamos todo esse conjunto, a conclusão que eu chego, pelo menos eu, é que parece que nada disso tem funcionado, porque ao invés de melhorar, nós temos visto os padrões familiares se deteriorando cada vez mais, e em matéria de filhos, a educação dos filhos piorando em relação àquilo que no passado próximo era a realidade. E olhando para esse cenário, parece que é exatamente essa solução que o apóstolo Paulo procura apresentar no texto que nós lemos de Efésios. Para o apóstolo Paulo, a solução para a divisão, para a rebelião no lar, ela está presente, possível e ao alcance em uma marca, em um fato fundamental que só Deus pode realizar, que é a regeneração das famílias. Segundo a visão de Paulo, a única forma, de fato, das famílias serem transformadas é por meio de Cristo, é por meio da regeneração. E o que é regeneração? Regeneração, no sentido espiritual da coisa, é o resultado do novo nascimento que Jesus realiza. É obra do Espírito Santo em nós, no momento da nossa entrega de vida a Cristo. Recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é derramado em nós e nós somos regenerados. Nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é obra da regeneração. E aqui eu trago essa, então, de forma resumida, que a regeneração é um novo coração e uma nova disposição dada por Deus ao indivíduo que creia em Jesus Cristo. Ao crer em Jesus, o Espírito Santo dá-nos um novo coração, porque há um novo nascimento, uma nova criatura, com uma nova disposição dada por Deus ao indivíduo que creu em Cristo. E eu gosto de ilustrar esse acontecimento que é instantâneo no momento da conversão, mas que vai sendo desenvolvido, aperfeiçoado na nossa vida, né, ao longo da vida. Porque, por isso que aqui nessa definição eu coloco que é um novo coração e uma nova disposição, porque o coração foi transformado, mas ainda nessa nova disposição há uma luta, um combate com a velha natureza, a natureza pecaminosa. Aí você imagina, por exemplo, um grande prédio, imagina um edifício de dezenas de andares, e esse edifício está muito velho, muito antigo, precisa ser demolido, ele precisa ser posto ao chão. Então toda a engenharia monta todo o esquema para implodir aquele prédio e para se construir um novo prédio no lugar. E então aquele prédio é implodido, ele então é lançado ao chão, e o que sobra ali? Entulhos, destroços, todo aquele prédio, toda aquela estrutura que estava ali verticalmente, foi posta ao chão e agora ela está toda debulhada, toda ali os destroços. Para se construir um novo edifício, é necessário fazer o que antes? Uma limpeza. É necessário você fazer a remoção desse entulho. E eu comparo a conversão com esta cena, porque a nossa entrega de vida a Jesus é uma implosão da nossa natureza humana caída e pecaminosa. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa natureza pecaminosa é implodida, é posta ao chão, porque o Espírito
Santo nos regenera para sermos um novo homem, uma nova criatura. E ao mesmo tempo, Ele cria em nós uma nova criatura e Ele começa a construir um novo edifício. É diferente da construção, da demolição de um prédio, a construção de um novo, que você primeiro precisa remover o entulho para construir o novo. Na conversão, o velho homem é implodido, o entulho está ali, a velha natureza, mas a nova natureza já foi criada. E ao mesmo tempo que essa nova natureza vai ocupando o lugar da velha natureza, a velha natureza vai sendo removida. Elas convivem no mesmo espaço, indo contra a lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, mas no campo espiritual, a velha natureza e a nova natureza ocupam o mesmo lugar. E aí é onde há essa batalha, que aqui no capítulo 6 de Efésios vai haver entre a alma, entre o espírito e a carne, porque eles estão lutando pelo mesmo, a velha natureza, a carne, a natureza carnal, lutando para se regenerar, se recuperar na nossa vida, e a nova natureza combatendo, lutando para também ocupar completamente o nosso ser e dominar toda a nossa vida. E isso é o que nós chamamos, quando lemos a Bíblia e estudamos, o processo de santificação que acontece na vida do cristão. Aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele já foi regenerado, porque ele já nasceu de novo e foi criado nele essa nova criatura. No entanto, ele precisa agora dar lugar à nova criatura, deixar que essa nova criatura controle todo o seu ser, toda a sua vida. É o processo de santificação, de abandonar o erro. Capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, que era desonesto seja honesto. É a mudança de atitude. Por quê? Porque Cristo mudou o nosso coração e mudou também a nossa disposição. Aquela disposição que era só por erro, por mal, por pecado, agora é uma disposição por agradar a Cristo, por fazer o que agrada a Deus, porque é o melhor para mim, é aquilo que vai de fato satisfazer a minha vida de forma plena. Então isso é obra da regeneração, e é essa solução que Paulo apresenta como a única viável e eficiente para trazer o quê? Transformação na vida da família. É quando o indivíduo e a indivídua, eles de fato nascem de novo e começam de fato a travar essa batalha contra a natureza carnal, para dar lugar à nova criatura e viver essa nova vida em Cristo. E assim é, meus amados, que aqui Paulo vai apresentar, porque ele apresenta então um plano maravilhoso de Deus, que é em Cristo transformar todas as coisas, inclusive a família. Veja que ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Os irmãos podem ler, todo mundo junto ali? Todos juntos. Agora então veja que em Cristo Deus revelou a sua vontade secreta de cumprir o seu bom propósito em relação a nós. E aqui Paulo diz: e no tempo certo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Assim sendo, meus amados, a carta aos Efésios indica que toda a harmonia desejada na vida humana e na família depende da nossa completa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Toda a harmonia que você deseja no seu lar, na sua família, na sua casa, no seu casamento, depende da sua total, da sua completa submissão ao senhorio de Cristo, de colocar as nossas famílias debaixo da submissão de Jesus Cristo, porque em Cristo Deus ele molda a nossa vida, em Cristo ele molda a nossa identidade, em Jesus Deus transforma o nosso caráter,
Ele muda as nossas disposições. Jesus, Ele transforma os nossos impulsos. Quando cremos em Jesus e andamos com Ele, nos submetemos ao senhorio dEle, Ele transforma também os nossos sonhos. Ele nos leva a sonhar sonhos que são mais relevantes, desejos. Ele transforma as nossas ambições, porque em Cristo nós somos verdadeiramente transformados para viver essa vida plena, essa vida abundante, que não é uma vida que aponta só para depois da morte, para o céu. A vida abundante é para ser vivida aqui, a partir daqui. Quando você conhece a Cristo, você já vai começar a viver essa vida abundante, que vai ser vivida de uma forma ainda mais plena, se podemos dizer assim, na eternidade. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, o versículo 1: suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Vamos falar juntos, irmãos? Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Que chamado é esse? O chamado de Cristo, para andar com Cristo, servir a Cristo. Aquele que dispõe-se a servir Jesus Cristo, andar com Jesus, ele precisa medir o preço, o custo. Jesus usa algumas parábolas para até ilustrar isso. Ele vai dizer o seguinte: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ele vai dizer numa outra ocasião: olha, alguém que quer me seguir, ele tem que ser como aquele homem que vai construir um galpão, e ele senta antes para calcular, para ver se ele consegue terminar a obra, para que ele não ocorra de começando e não pode terminar. Os seus vizinhos falam lá: começou, então pode terminar. E Jesus aplica isso à disposição de servir, de andar com Ele. Quantas pessoas vivem naquele fogo, que agora eu sou crente, agora eu vou servir Jesus, eu vou para a igreja, ele vem para a igreja, depois ele sai da igreja, porque ele só veio para a igreja, ele não veio para Jesus. Porque por isso Paulo diz: suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ora, servir a Cristo é coisa séria. Ser um cristão é coisa séria. Exige um comprometimento do indivíduo, comprometimento que exige a dedicação da vida completa, a ponto de pagar o preço da morte, se necessário, em razão da sua fé. E Paulo então diz: suplico-os que vivam de modo digno do chamado que receberam. Por isso eu preciso avaliar de fato como é que eu estou andando, como é que está a minha caminhada com Cristo, a minha fé, qual tem sido o meu nível de comprometimento. Eu sou de fato comprometido com Cristo, disposto a obedecer, a conhecê-lo, a obedecê-lo, a crescer na fé, a cumprir a sua vontade, a cumprir os seus propósitos. É necessário, meus irmãos, essa avaliação. E hoje nós vamos então aprender que Cristo transforma a nossa família e transforma a vida dos filhos. Aliás, Paulo fala de como deve ser o comportamento de pais e filhos transformados. Pais nós vamos ver na semana que vem, mas hoje nós vamos falar diretamente a filhos. E não importa se você é um filho criança, as crianças que estão aqui, se você é um filho que é adolescente, jovem, adulto, ou se você já é um filho idoso, que ainda tem os seus, principalmente, de idade, que já tem seus pais, ainda tem seus pais vivos. A palavra é para todos nós, inclusive aqueles que, como eu, já perdeu minha mãe, por exemplo, aqueles que já perderam seus pais. Para todos nós, para avaliar como é que nós somos como filhos. E aí, em qualquer nível desse que vocês, qualquer categoria dessa que vocês estejam, avaliar como é que você foi, tem sido, como é que você deve ser. Se há algo a corrigir, corrigir. Se há algo a se arrepender, pedir perdão ao Senhor, mas deixar que Cristo transforme a nossa vida. E aqui nós vemos Paulo fazendo 4 exortações diretas aos filhos.
4 exortações diretas que ele faz aos filhos. Verso 1 ele vai dizer: filhos, obedeçam. Vamos falar juntos? Filhos, obedeçam. Obedeçam aos seus pais e Senhor, porque isso é certo ao fazer. Antes de eu falar das 4 exortações, preciso considerar que Paulo, ele fala diretamente aos filhos. Observe que o teor da carta, nessa parte, é falando diretamente aos filhos, como se os filhos estivessem, como aqui nós estamos, presentes na congregação. Não é uma instrução que Paulo dá aos pais para ensinar os filhos em casa. Ele está falando diretamente aos filhos, e por isso a ideia é que os filhos estavam ali sentados ouvindo a leitura dessa carta. Paulo não diz aos pais para transmitir a mensagem aos filhos, mas como filhos que deveriam temer a Cristo e que possivelmente haviam crido em Jesus como Senhor e Salvador, eram filhos regenerados. Esses filhos deveriam temer a Cristo como seu Senhor pessoal e deveriam ouvir a instrução de Deus para eles. Então, ou seja, é uma palavra diretamente para os filhos, especialmente para os filhos que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, regenerados, que tem Cristo como seu Senhor pessoal. E por isso Paulo traz então 4 exortações diretas aos filhos. E a primeira delas é que os filhos devem obedecer aos pais, porque a fé em Cristo lhes ensina isso. Primeira exortação é: por que eu devo obedecer aos meus pais? Porque a fé em Cristo ensina isso. Verso 1 diz o que? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. No contexto da carta, Paulo está fazendo a aplicação de uma tese central que ele desenvolve na carta. E a tese central que ele desenvolve aqui está no capítulo 5, verso 21, onde ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a tese, uma das teses centrais da carta aos Efésios: a completa submissão do indivíduo, do cristão, a Cristo Jesus. E ele diz aqui: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui no capítulo 5, verso 21, ele diz isso, e ele passa então a desdobrar como deveria ser a demonstração. Como é que eu demonstro estar submisso a Cristo? Como é que eu demonstro essa completa submissão a Cristo? Aí ele vai desdobrar. Isso se dá no casamento, através da esposa sendo submissa aos maridos, dos maridos amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja, dos filhos sendo submissos aos pais, dos escravos sendo submissos aos seus senhores. Então veja, note que ele vai fazendo essa consideração por toda a carta, descrevendo como deve ser, portanto, a nossa postura, uma vez que nós estamos em Cristo. Assim, meus irmãos, a questão aqui é básica. Quando você decide crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você decide obedecer aos seus ensinos, decide obedecer à sua vontade, e não é liberado das obrigações formais da vida. Você não é liberado das obrigações normais do dia a dia, mas é obrigado, se sente ainda mais comprometido a obedecê-las e cumpri-las. Em razão da sua fé, deve se comprometer por tornar-se um indivíduo mais dedicado nas suas obrigações, por tornar-se um cidadão mais íntegro, mais honesto, e como um filho, a ser mais dedicado ao seu lar. Veja que o interessante no texto vai nos mostrar que o segredo para a harmonia do lar se funda nesse ponto: a esposa submissa ao esposo como ao Senhor, o marido amando a esposa como também Cristo amou a igreja, os filhos obedecendo aos pais do Senhor. E isso vai nos mostrar o quê? Que esse é o retrato da família transformada pelo Evangelho. É o retrato de uma família que vive em harmonia. É o retrato de uma família que foi transformada por
isso. Qual? Isso aí. A esposa submissa ao esposo como ao Senhor. O marido amando a esposa como também Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E os filhos obedecendo aos pais do Senhor. Isso é o retrato de uma família transformada pelo Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? E aí a pergunta que eu faço é: como é que está a minha e a sua família? Como é que estamos nós nesse ponto? Porque a primeira exortação de Paulo aqui é: os filhos devem obedecer aos pais. Por quê? Porque a fé em Cristo nos manda isso. Crer em Jesus nos obriga a isso. Em segundo lugar, os filhos devem obedecer aos pais porque é o correto a se fazer. Vamos falar juntos? Os filhos devem obedecer aos pais porque é o correto a se fazer. O versículo 1 ele vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é o certo a fazer. Isso é o certo. Não há questionamento, ou não deve se questionar. Deus fez tudo dentro de uma ordem natural. Tudo tem uma ordem. Você vai ver, vai examinar os micro-organismos, tudo acontece, tem uma razão de ser, tem uma funcionalidade. E uma vez que foram os pais que colocaram os filhos no mundo, né, no ovo e a galinha, a gente tem dúvida. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente tem dúvida de onde veio. Mas do ser humano não. Primeiro Deus fez o homem e a mulher, e deles vieram filhos. Os pais vieram primeiro. E tem, portanto, mais sabedoria, tem mais experiência de vida, conhecimento do que os filhos. Tem os filhos, principalmente os adolescentes, jovens, acham que os pais não sabem nada. Meu pai não sabe nada. Mas tem mais sabedoria, mais conhecimento do que os filhos. Tem uma história que fala assim: que quando o filho é adolescente, o pai não sabe nada. Quando o filho é jovem, ali, entrando na vida adulta, ele fala: meu pai acho que ele tem algum conhecimento, sabe alguma coisinha. Quando você já tem os seus filhos, você fala: meu pai, ele entendia bem das coisas, ele sabia o que fazer. Quando você está velho, você fala: meu pai tinha razão, meu pai estava certo. A gente vai com o tempo conhecendo de fato como é que a coisa funciona. Então o fato é que é natural e correto que os filhos obedeçam aos pais, porque é o correto a se fazer. Há um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz, veja o que ele diz sobre esse texto, o versículo 1, que é fazendo uma paráfrase daquilo que é a versão moderna. Ele diz assim: nos dias de hoje, esse versículo 1 de Efésios 6, ele seria escrito, se fosse escrito hoje, seria escrito de outra maneira. De que maneira? A versão moderna de Efésios 6:1 seria: pais, obedeçam aos seus filhos, pois isto os manterá satisfeitos e trará paz ao seu lar. Não é? O filho começa ali a pedir, o que você faz para ter sossego? Você dá, então vai, toma. Talvez a versão moderna seria essa: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso os manterá satisfeitos e trará paz ao seu lar. Mas isso não é o princípio que o Senhor nos ensina na palavra do Senhor. Eu achei essa imagem aqui na internet, eu achei interessante, que nos dias de hoje também o retrato que ilustraria muitas famílias seria esse: é os filhos carregando os pais no colo. Somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedece a seus filhos. É o poste fazendo xixi no cachorro. Inverteu as coisas. E nós temos que, meus amados, principalmente como pais, ensinar isso aos filhos. E como filhos, entender que o certo a se fazer é o quê? É obedecer pai e mãe. Terceiro lugar, os filhos devem obedecer aos pais porque é uma ordem de Deus. É uma ordem dada por Deus. Versículo e ordem aqui tem a ver com o mandamento. O versículo 2 diz: honre seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É um dos mandamentos. São 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Honrar pai e mãe é o quinto mandamento. E aponta exatamente para essa ordem
dada por Deus, e é o primeiro com promessa. Há uma controvérsia nisso, porque o primeiro mandamento, que é não terá outro Deus diante de ti, ele vem acompanhado de uma promessa, mas como ele é uma promessa genérica relacionada tem uma ideia de uma aplicação para todos os outros mandamentos, o entendimento é que por isso é que o mandamento 5, que diz respeito a honrar pai e mãe e traz a promessa em seguida, é por isso que ele então teria uma promessa, o primeiro promessa por ser o primeiro de forma específica, por cumprir ou obedecer aquele mandamento específico. E um outro detalhe, talvez você tenha curiosidade, eu sei que você vai chegar em casa, vai querer ler os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e você vai ver uma diferença, por exemplo, em algumas Bíblias, a Bíblia católica com a Bíblia evangélica, protestante, há uma diferença na ordem dos mandamentos, e até quando anuncia. O católico, por exemplo, quando ele diz, ele não fala que esse é o 5º mandamento, ele diz que este se não me engano, é o 6º ou 4º mandamento. Porque o primeiro e o segundo mandamento incluem em um só. Entendeu? O mandamento, por exemplo, não há o mandamento de ter ali, não farás para ti esculturas. Eles juntam em um só. Mas o texto é o mesmo, apenas a questão da formatação que há essa diferença. Então aqui, meus amados, os filhos devem obedecer aos pais porque é uma ordem dada por Deus. Sabe aquela crescente força que uma autoridade de segurança, a polícia, por exemplo, usa quando está resolvendo um conflito? Lembra daquelas cenas de protestos, por exemplo, e aí chega ali o batalhão de choque, aí o coronel vai lá conversar com o líder do protesto, e eles começam a negociar. Não sigam por esse caminho, pede o pessoal não jogar pedra, não decretar as coisas, começa ali uma negociação, medindo ali uma crescente. Primeiro, a autoridade policial, ele negocia com gentileza, pedindo por favor. Depois, quando encontra resistência do outro lado, eles então advertem das consequências. E aí, ainda não havendo um amolecimento do outro lado, ele informa da lei, olha as consequências, a lei manda fazer isso, você está indo contra a lei. E aí depois, por último, ele executa a lei. Ele começa então a reprimir aquela manifestação e ali muitas vezes pode até ter algum excesso ou outro, mas ele vai numa crescente. É o que Paulo talvez tenha em mente aqui, ele começa pelo convencimento de que deveríamos obedecer ao pai e mãe porque é o natural, é o correto a se fazer. Agora ele apela para o que a lei diz. Ele fala, olha, é o normal a se fazer, mas se você não quer fazer porque é o normal, a lei também fala assim, olha, é uma ordem de Deus, é um mandamento. Paulo não nos coloca novamente debaixo da lei, mas ele esclarece que o cristão vive a justiça da lei no seu viver diário. Há 9 mandamentos repetidos nas epístolas do Novo Testamento, com exceção do mandamento de guardar o sábado, que não se repete, não se aparece aqui nas cartas, todas as cartas do Novo Testamento. E é tão errado para um cristão desonrar os pais quanto era para os judeus. Ou seja, se aqui nas cartas os mandamentos são repetidos, é porque os mandamentos, a lei do Senhor, ela permaneceu no seu princípio, que era o quê? Da justiça de Deus ser cumprida. Honrar os pais implica, portanto, em mostrar respeito, mostrar amor, mostrar cuidado para com eles, enquanto precisarem de nós. Não é só enquanto eu estou debaixo do teto deles. Tem filho que acha que depois que casa não precisa mais respeitar pai e mãe, não precisa mais honrar pai e mãe. No entanto, a ordem do Senhor é honrá-los com amor, com respeito, com cuidado, até a morte deles, enquanto eles precisarem. Porque, primeiro, é o correto, segundo, a nossa fé exige isso, e terceiro, é o mandamento. E em quarto e último lugar, os filhos devem obedecer aos pais porque é uma fonte de bênção. Então Paulo termina mostrando o seguinte: olha, você deve obedecer porque você está em Cristo e deve fazer isso,
é o sensato a se fazer, é o correto a se fazer, é um mandamento, Deus ordenou que se faça, mas também Deus dá uma recompensa. Ele presenteia aqueles que obedecerem esse mandamento. O quinto mandamento é, portanto, acompanhado de uma promessa. Êxodo 20, verso 12 diz lá: honre o seu pai e a sua mãe. Vamos ler juntos? Assim você terá vida longa. Veja que há uma promessa aqui. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Há duas bênçãos aqui. Primeiro, as coisas irão dar certo. É o primeiro aspecto da bênção. As coisas vão dar certo. Segundo, terá vida longa. E essa promessa está afirmada em um princípio. O princípio aqui é: quando os filhos obedecem aos pais, evitam pecados, decisões, perigos que poderiam abreviar a sua vida. Então a ideia é, talvez não seja que literalmente você, por ter obedecido seu pai e mãe, vai viver 135 anos, vai ter vida longa, porque foi muito obediente. Talvez a ideia não seja essa, mas é por obedecer, ouvir os conselhos, a sabedoria do pai e da mãe, instruindo você como agir e o que não fazer. Isso tem te preservado de pecados que abreviariam a sua vida, decisões, escolhas que levariam você à situação de perigo, que poderiam também abreviar a sua vida, comportamentos que poderiam abreviar a sua vida. Quantas pessoas já morreram porque o pai falou assim: pai, posso? Quando eu era moleque, eu vi algumas crianças ou adolescentes que desobedeceram pai e mãe, por exemplo, no simples fato de a diversão do domingo à tarde era tomar banho no rio. E pedia para o pai e para a mãe: posso tomar banho no rio? Não. Aí ele saía escondido e não voltava. Ia lá, tomava banho no rio, pulava numa árvore, enganchava numa pedra, um pau lá embaixo, morria por desobediência. Uma coisa básica, banal até, mas a ideia de Paulo aqui está mais nesse sentido da proteção que a obediência nos trará, do que literalmente uma vida longa, em tempo cronológico. Mas a vida não é medida apenas pela extensão dos nossos dias, mas também pela qualidade com que se vive os dias na terra. E por isso é que a promessa de Deus diz: assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor Deus te dá. As coisas vão dar certo, terá uma vida longa. Então a vida é medida também pela qualidade que se vive aqui na terra. Deus enriquece a vida dos filhos obedientes. Diga comigo assim: Deus enriquece a vida de filhos obedientes. Deus abençoa. O princípio é, portanto, que quando os filhos obedecem aos pais, evitam pecados, decisões, perigos que podem abreviar a sua vida. Situação ou a desobediência, a falta de amor, de cuidado com os pais, é uma forma de rebelião ao próprio Deus. É uma rebelião aos pais, mas é também rebelião ao próprio Deus. A situação de muitos lares nos nossos dias é semelhante à que Paulo descreve ao escrever a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Paulo diz ali: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhentas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si,
e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E aí Paulo termina esse trecho dizendo que fique longe de gente assim. Não é para ter relacionamento, não é para ter comunhão com gente que tem essas características. Desse tipo de gente você fica longe. Se você é um desses aqui, você fica longe dos outros, né? E mantém o distanciamento social dessas pessoas, isolamento total, porque não faz bem. Um pai e uma mãe que tem, né, responsabilidade, quando vê uma família que tem essas qualidades, o que ele faz com os filhos? Ele isola os filhos dela, não deixa ter convivência. Se um amiguinho demonstra esses desvios de caráter, o pai já corta. E eu tive um pai que era militar, ele era mais categórico, fala, se eu ver você andando com fulano, o negócio vai esquentar, o caldo vai tornar. Por quê? Porque esse tipo de comportamento não é saudável para ninguém, e de gente assim nós temos que manter distância. Então, meus amados, concluindo a mensagem dessa noite, o desafio para nós é sermos filhos transformados, que honrem, amem, cuidem e honrem os nossos pais enquanto eles necessitarem de nós. Honramos os nossos pais porque a nossa fé nos ensina, porque é correto, isso é o correto a se fazer. Deus nos ordena isso na sua palavra, é o mandamento do Senhor. Em quarto lugar, porque isso abençoa as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor, meus amados, transforme o nosso lar, transforme a nossa vida, os nossos relacionamentos com os nossos pais e com os nossos filhos. Porque um filho transformado é aquele que obedece, honra e cuida dos seus pais por toda a vida. O filho transformado é aquele que também pede perdão a Deus e aos seus pais se os desonrou, se pecou e tem pecado contra eles. O filho transformado faz isso. Talvez você que está aqui nessa noite precise fazer isso. Se perceber que precisa, faça. Peça perdão a Deus, peça perdão aos seus pais se você os desonrou ou pecou contra eles. Terceiro, deixe Jesus transformar a sua vida e a sua relação com os seus pais. Porque, meus amados, tudo que nós falamos aqui só é possível na vida de alguém que foi regenerado. Falamos isso no início. Só é possível para alguém que de fato deixou que Jesus se tornasse seu Senhor e o seu Salvador. Por isso nós vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe a nossa relação com os nossos pais, que o Senhor nos capacite a amar, a honrar, a obedecer e a cuidar dos nossos pais de maneira digna, como o Senhor nos ensina, enquanto eles necessitarem de nós. Se você percebe que há algo a consertar com seus pais, faça isso. Se os seus pais já não estão aqui nesse mundo, já partiram, peça perdão a Deus, que o Senhor vai derramar paz no seu coração e certamente você receberá esse perdão do Senhor. Mas a oração que eu também quero levar você a fazer é a oração de entrega da sua vida a Jesus, porque, meu querido, essa transformação do lar, da relação com os pais, só é possível quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, fazemos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero convidar todos a se colocarem em pé. O Ministério do Louvor vai preparar para cantarmos essa música entregue. E aí no seu lugar nós vamos orar ao Senhor, dedicando a nossa vida ao nosso Deus, pedindo que Ele transforme a nossa vida como pais, como filhos, para que sejamos filhos obedientes ao nosso Deus. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. E se você também aqui nessa noite deseja tomar uma decisão por Jesus Cristo, pedir que Jesus venha salvar você, perdoar os seus pecados e regenerar você, para que você tenha essa nova disposição de viver uma vida transformada, também nessa noite, nesse momento, ore
entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa noite, diante da Tua palavra, que nos convoca à responsabilidade de filhos, de sermos filhos transformados. Te louvamos porque aqui temos a oportunidade de entender a Tua vontade para nós, enquanto filhos. E nós queremos, Deus, nesta noite, firmar um compromisso com o Senhor, o compromisso de honrar, de cuidar, de zelar dos nossos pais, enquanto eles necessitarem de nós. Queremos, ó Deus, firmar um compromisso com o Senhor de sermos obedientes aos nossos pais, porque isso agrada ao Senhor. E queremos pedir perdão se falhamos em algum momento neste mandamento do Senhor. Pedir que o Senhor perdoe-nos, mas que o Senhor transforme o nosso coração para uma nova disposição de obedecermos a Tua vontade e a Tua palavra, e que as bênçãos do Senhor também sejam derramadas sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que nessa noite estão reconhecendo a necessidade de Jesus, a necessidade de entregar sua vida a Jesus Cristo, de receber Jesus como Senhor e seu Salvador. Deus querido, perdoa os nossos pecados, salva da perdição e dá a cada um dos Teus servos que abre os seus corações para Jesus. Dá a eles, ó Deus, o privilégio, a oportunidade de poderem receber a transformação que Jesus Cristo pode realizar. Que Jesus Cristo torne-se o Senhor e Salvador destes nesta noite, no nome de Jesus. E o Senhor transforme os seus corações para a honra e glória do Senhor. E assim, meu Pai, nós abençoamos cada família, cada lar, para que seja uma família transformada e as nossas relações com os nossos pais sejam também transformadas para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que tenhamos uma ótima semana na graça e na paz de Jesus. Quarta-feira temos um culto de oração às 19 horas. E que você possa então ir para o seu lar abençoado no nome de Jesus. Vamos terminar cantando essa canção, refletindo sobre o que ouvimos, sobre o que o Senhor nos falou, e cante ao Senhor de todo o meu coração, e tudo que há em mim eu entrego meu viver ao Senhor, que é o meu Rei. Amém, amados? Cantemos ao Senhor. Querido Deus, que o amor do Senhor, a consolação do Teu Santo Espírito e a graça de Jesus, o Teu Filho, esteja sobre toda a Tua igreja aqui reunida, e a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu canto esta canção, te entrego a Ti, Jesus. Eu deixo aos pés da cruz, conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, a Ti canto Tua dor.
tudo a ti.